Pues vamos a comenzar, César. Buenos días a todos. Una vez más estamos con ustedes conectados. Vamos a estar hablando hoy de sistemas densos. Conmigo, como siempre, nos acompaña y nos apoya César Mauri, nuestro responsable de formación en Latinoamérica. Hombre súper que experimentado, que hoy nos va a estar hablando de este sistema y sí, para un poco sobre la reparación. Estaremos hablando también de repuestos que contamos de este tipo, para reparar este tipo de sistema. Así que, sin más, como siempre les recuerdo, tenemos un chat general y un chat que dice Q y A. Ahí nos pueden dejar sus preguntas y una vez que el señor César termine de hacer toda la explicación, pues le vamos a ir contestando en las medidas de las posibilidades. Pues de esta manera damos inicio al webinar. Así que, César, un gusto saludarte nuevamente. Puedes poner tu presentación y comenzamos. Ok, buenos días, aquí ya es buenas tardes, buenos días a todos los clientes, señoras, señores, amigos. Sim, es un gusto hablar para ustedes. Vamos a hablar de inyectores denso, vamos a hablar de todo, de las características, de los tipos, las principais fallas, algunos pequeños trucos que utilizamos. Entonces, yo voy a compartir con ustedes la pantallita. Espero que todos estão vendo, ok? Perfeito, Ivete, está aí já? Excelente, César. Solo pon en modo presentación. Ahora sí, já está. Excelente. Okay, Súper. Perfeito. Então, senhores, vamos falar de injetores denso. Aqui está X1 e X2 e vamos focar mais em G2. Entonces, la primera figura, nosotros tendremos aquí el X1 con 1200 bar de presión y generalmente en común todos tienen una inyección piloto. Entonces, este también tiene, aquí en Brasil se llaman de chicotinho, este inyector denso, ¿ok? Inyector que se puede reparar también utilizando algunos recursos. Generalmente no tendremos la tobeira un poco más difícil, pero va a salir en breve. Después nosotros tenemos el X2 con 1350 bar de presión, también con inyección piloto. O que diferencia el G2 es que puedes tener múltiplas inyecciones. ¿Qué es múltiplas inyecciones? Generalmente nosotros en sistema como un rayo, nosotros tenemos la pré-inyección, la inyección principal y podemos tener hasta 2 o 3 pós-inyección, que es para limpar el DPF. ¿Qué es DPF, César? Es el filtro particulado, ¿no? Entonces, por eso nosotros tendremos aquí múltiplas inyecciones. ¿Cuáles son las principales aplicaciones, no? Nosotros tenemos Triton, tenemos Transit de Ford, tenemos de denso también aquí en Brasil, mucho, y en América Latina, de una forma general. Entonces, nosotros estamos hablando aquí desde la primera y de la segunda generación de densos. Supuestamente, los otros nuevos que van a venir, vienen con más presión. Cuanto más presión nosotros tenemos, mejora la atomización, mejora la queima, y ahí ya estamos hablando de motores de Euro 5 para arriba. Entonces, nesse momento, nosotros vamos a hablar de este inyector aquí que yo estoy circulando para ustedes, ¿no? El inyector, el despiece del inyector. Entonces, ustedes ven aquí el inyector desarmado, ¿no? El propio inyector. Y nosotros tenemos aquí el despiece del inyector, donde nosotros tendremos aquí la bobina. Bobina esta muy resistente. Dificilmente, si usted compra una carcasa usada, que vai fazer a remanufatura ou o recondicionamento, esta bobina está queimada, porque é uma bobina, uma das mais resistentes que tendremos no mercado. Depois, nós temos aqui uma leinita, eu vou comentar um pouco mais sobre ela, não? Que aqui nós hicimos a indutância do injector, que está relacionado com, vamos dizer, plena carga, ponto de emissões, não? Vamos aprender a medir, tem uma medida também aqui, perfeito. Depois, nós temos uma leinita de la pré-injecção, que está aqui, do número 3. O número 4, resorte de la bobina. Importante é não perder este resortico, porque a vezes não temos reposição.
Se está quebrado, há alguém que vende, sim, mas é raro nós encontrarmos este resorte, não? Depois nós temos aqui o assento da válvula e temos uma média esfera, não? Todos nós estamos acostumados sempre com uma esfera inteira e no denso nós temos uma média esfera que tem uma medida também, ok? Depois nós temos uma tuerca de fijação. Esta tuerca generalmente é super apretada. Mientras tanto, nós para armar apretamos com 60 newtons. Depois, para soltar, às vezes temos que dar hasta uns golpes e ter uma chave especial, muito bem temperada, para poder soltar esta tuerca que está aqui. Depois, nós temos aí como 9, não? Nós temos aqui uma leinita. Quando eu chamo leina, vocês também conhecem por shin. E estas sempre são grupos seletivos. O que significa dizer? Que tem várias medidas, não? Depois nós temos aqui o 11, o perno de pressão. Eu vou falar também deste perno de pressão, porque muitas vezes ele tem juego adentro, e aí eu tenho que utilizar ferramentas para acomodar o novo. É possível fazer uma retificação para acomodar um novo pino aqui, ok? Depois nós temos o 11, que vocês veem aqui, que é o pernito de pressão, e aí nós temos o embolido de válvula e a tobeira, não? Generalmente aqui, o que nós recomendamos, tanto por nossa experiência, é sempre cambiar válvula e tobeira. Ser os melhores de los mundos. Nós evitamos muitas moléstias, muitas vezes hacemos e vai com uma tobeira usada, os agujeiros, é impossível retificar um agujero de 12 milésimas, não? De 12 micrones. Então, por isso, eu recomendo sempre cambiar válvula em qualquer momento, válvula e tobeira, ok? Um outro detalhe importantíssimo, claro, que este injetor, para ser desarmado, tem que ser bem limpo, tudo bem, um asseio espetacular, como eu sempre digo aqui. E nós vamos medir resistência, indutância e aislamento, como hicimos de los outros injectores, este também não é diferente. Então, para que vocês identifiquem, não? Geralmente sempre é 0, 9500 e 0, e outros números são injectores com válvula solenoide. Esses injectores de resistência têm 3 ohms. Quando eu tenho uma Y, também são com válvula solenoide, é com 1 e 2 ohms. O piezo já é uma outra generação, R2P ou R3P. Então, aí nós já temos um outro injetor aqui. E temos injectores com válvula solenoide também, que é 2950-50, e tem 1, 2 a 2 ohms de resistência. Mas, César, por que isto? Porque para cada injector eu tenho uma tabla. E outro detalhe importante é que o injector tem codificação. Cuidado, porque às vezes temos máquinas que diz, codifica, e não codifica, solamente copia a outra, e aí, quando metemos no carro, temos funcionamento irregular, ralenti irregular, temos humos, e não vai funcionar corretamente como nós desejamos, ok? Então, aqui, injectores, eu tenho pesado e liviano, aqui, não? Ele CRIM e ele CRI. E para medir aislamento, eu me gostaria de reforçar muito aqui, eu tenho que aplicar aqui 100 volts com um megômetro, não é um multímetro. Multímetro eu vou utilizar para medir resistência, indutância. Então, aqui eu necessito mesmo é um megômetro. E o mínimo de valor, quando eu apliquei 100 volts aqui, tem que ser mínimo 200 mega, senão a bobina está com problemas, tenho que cambiar. Aqui não tem uma medicina para a bobina. César, eu vou fazer isto, vou tentar recuperar, é complicadíssimo. Então, é melhor nós cambiarmos a bobina. César, no mercado tem a bobina? Tiene a bobina para ventas no mercado também, ok? Então, aqui, vocês também mirem lá a indutância, generalmente aqui 550, 650 microhenries, não? Aí, você tem que ter, de verdade, um multímetro que mida em microhenry.
É a única maneira que eu tenho aqui de medir esta indutância. Perfeito? E aí eu vou ensinar vocês a medir, porque tem gente que confunde um pouquinho e diz, nossa, onde eu vou medir esta resistência? Então, eu tenho que saber de onde. Como que eu vou medir este aislamento? Então, quando eu estou falando de resistência, eu vou medir em los dois pernitos da bobina, negativo, positivo, vou medir a resistência, o valor que vai me dar lá em ohms. César, a indutância, também eu vou medir em los dois que estão aqui na bobina, aqui e aqui. Quando eu mido o aislamento, eu tenho que poner um em la bobina, em qualquer polo, e outro em la carcaça, e aplicar estes 100 voltios e ver o resultado do megômetro. Como eu he dicho, mínimo 200 megas, senão a bobina está condenada. Pode dar qualquer valor arriba disto, ok? Bem, outro detalhe aí, muita gente tem dúvidas e me consulta muitas vezes, César, mira, eu he hecho tudo, eu desarmei, armei, cambiei os repuestos que estavam malogrados, e não injeta combustível, o que está passando? Ok, não injeta porque eu tenho um filtro aqui adentro, que vocês estão acostumados em outras aplicações, nós chamamos de filtro bastão. Aqui tem um filtro adentro, e este filtro obstrui, e depois eu não logro a passagem e entrada de combustível. Então, tem ferramenta, tem um kit que vocês compram no mercado, para que vocês possam quitar o filtro que está aqui, o viejito, e poner o filtro novo. Tem para venda, poner com uma outra ferramentica. Tem um conjunto de ferramentas e é importantíssimo isto. Senão, seguramente, eu vou ter muitas dificuldades. Ou quando passa com restrição o combustível. Por isso, tenho que cuidar bem. Generalmente, nós fazemos o seguinte, cambia de todos os injectores para evitar problema. Claro, César, eu poderia ver se está obstruído. Sim, se eu meter aqui em um aparato de pressão normal de injectores mecânicos e fazer entrar combustível e o ponterito não ser diferente de zero com a válvulita aberta, perfeito, eu consigo ver, mas o ideal é sempre cambiar, não é caro, para ter uma boa manutenção, e mais que eu penso aqui, é que o cliente tenha durabilidade, ou seja, que ele consiga fazer muitos quilômetros com o injector que nós outros remanufaturamos ou mesmo que recondicionamos, porque daí nós outros teremos muita confiança e a gente vai ter confiança em nosso taller, ok? Então, isso é importantíssimo, não se olvidem de cambiar. Para desarmar o injector, é sencillo, não é nada difícil, não? Eu quito a bobina, eu quito esta arandela, através desta arandela que eu vou fazer a indutância, super importante, ok? Eu vou quitar aqui onde está a média esfera, ó, está aqui, a média esfera, não? Quando eu viro esta peça para arriba, e depois eu vou quitar esta tuerca que está aqui. Esta tuerca eu tenho que ter uma ferramenta muito buena, porque é super apretado. Imagine vocês que vocês vão sacar uma tuerca que está no carro 250.000 quilômetros. Imagine como o sacrifício que é. Por isso, eu tenho que ter uma ferramenta. Muitas ferramentas quebra esses pernitos, por isso, às vezes, tenho que dar um golpezito para despertar a tuerca, ok? Isso é importante. Quitar aqui e depois desarmar as demais peças, não? Depois, abaixo, eu vou quitar esta tuerca. Aí tenho que ver se não está muito apertada. Se ultrapassar o torque de desaperto de 150 newtons, aí eu tenho uma ideia de que esta peça sofreu um grande calentamento. É mais complicado depois para reparar, porque nós podemos reparar até certo ponto. Às vezes, quando a carcaça está muito viejita, é complicado para reparar. E se eu tiver que cambiar a carcaça, não compensa reparar. Generalmente, o que compensa reparar é quando eu cambio o reparito e a válvula, não?
e a tobeira. Isso é importantíssimo aqui. Mas aqui eu saco esta molita, tenho aqui uma piecita aqui, e maravilha. Então, aqui está desarmado o injector. Sempre que desarmar o injector, sempre, utilize um ultrassonido de buena ou para excelente qualidade. O melhor ultrassonido. Não ahorrem em ultrassonido, porque aqui, tudo que eu não limpar aqui, quando eu for poner en el banco de teste, eu vou ensuciar o banco. Generalmente, hoje, quase todos os bancos têm celda de medição e eu vou malograr. E isto custa caro em todas as marcas de banco. Não estou falando só de Banco Lucas, todos os bancos que vocês têm. Então, vocês cuidem bem. Aqui, eu he dicho para vocês que eu posso escarear aqui, porque eu tenho duas medidas, não? Duas medidas deste vástago aqui, que é 4,30, né? 4.3 e 4,303. Então, eu posso poner um aqui sob medida, porque aqui, generalmente, a maior falha é excesso de retorno. Mesmo que eu tenha todos os repuestos novos, então, eu posso escarear e poner uma sob medida aqui, um vástago, e seguramente já melhora o retorno. Claro, tenho que ter retorno, pero não muito. Então, aqui é o segredo. Esta ferramenta tem para venda no mercado, vocês encontram em qualquer lugar essa ferramenta, ok? Perfeito. Ultrassonido. Aqui, eu só não vou poner a bobina, não? E cuidado aqui com a media esfera. Então, é melhor ter um conjuntito que nós usamos para T, que tem a telita para ser um T, e poner a esfera dentro do T aqui, a media, a peça aqui, e por 60 minutos e por 60 graus Celsius e 60 minutos. Aqui também vale uma recomendação: utilizem líquido de boa qualidade, senão, como eu he dicho, sucia o ISO 4113. Generalmente, nós outros utilizamos aqui de Castrol, desde que cumpra a norma ISO 4113, ok. E custa caro, uma fortuna este líquido. Então, se nós outros limpiar super bem a peça que vamos provar no banco, claro que nós outros tendremos aí um êxito. Isso em la limpeza que eu estou falando. E aqui também muita gente me pergunta: César, quando eu vou armar, eu posso utilizar vaselina, graxa? O melhor é utilizar o próprio ISO. César, pelo ISO é custoso. Vocês, um câmbio que fizeram de uma máquina de ISO, este ISO com câmbio, vocês utilizam para emergir os repuestos, as peças que desarmam de um injector. Aproveitamos bem isto, ok? E outro detalhe que eu sei que a maioria de vocês tem hoje, não se trabalha sem um excelente microscópio. Por quê? Porque eu tenho que examinar válvula, medifera, haste, cuerpo. E aqui também, quando cambiarmos os repuestos, este é o kit Lucas. Nós outros teremos aqui tobeira original e válvula. Ou seja, são buenas as peças, são as melhores. Quanto tempo de garantia eu posso dar? Se não houve contaminação, 6 meses nós outros garantizamos para vocês as peças. Generalmente, garantia é de verdade efeito de fabricação. Então, se nós outros temos a peça aqui. E para um excelente funcionamento, eu recomendo que vocês sempre cambiem válvula e tobeira. Depois de cambiado, vocês podem fazer um outro exame aqui. Este equipito aqui é um exame em qualquer lugar, super barato. Então, vocês estão vendo que está conectado a aire comprimido, eu dou uma pressão aqui de 3 a 6 bar aqui, e meto a tobeira aqui, e tem que ter aqui um valor. César, pero qual valor? O que eu sugiro para vocês é poner uma tobeira nova e por esta sacar o valor.
Generalmente aqui arriba de 3, 3,5, 4 de flujo já está bueno. Então, essa bolita que vai dizer para mim se o injetor está bueno. Ah, César, pero eu corro risco de ter uma tobeira nova e que não tenha este flujo. Uma em 1000 é possível, às vezes é possível. Então, eu pongo outra para verificar e aí tenho a ideia de quanto de flujo está aqui. Pero por que este cuidado? Para que quando vocês armem os injetores, vocês não tenham que estar sacando dele equipo, desarmando, porque essa medida não está bem, o ralente não está bem, a plena carga não está bem, para que eu tenha exatamente a segurança de que eu vou mover onde é para mover e estar seguro que vou obter bom resultado. Então, é importante fazer com este fluxômetro, fazer este exame pneumático aqui, ok? Depois, as medidas, não? Fazer a medidita de la válvula, tolerância máxima 25 centésimos aqui, para verificar como está, não? A media esfera, ponendo o injector no suporte, também é uma medida super importante, e quando armar a media esfera tem que estar reta aqui, então eu estou vendo a saliência disto daqui. Puedo medir com reloj comparador, puedo medir com qualquer... Hoje nós temos muito repuesto. Se vocês desejam comprar uma maletita, Lucas, para reparar o injector denso, seria bem-vindo, e vocês estariam bem com estas ferramentas também. Nós vendemos estas ferramentas, ok, senhores? E aí vamos armar. Ah, nós temos hasta no mercado sob medida? Temos sim. Então, aqui as principais medidas 4.3 e 4.303. Aí, utilizando a ferramenta de escariar, como eu falei. Não? Colocar os pernitos de la válvula, colocar a torquita, não? E apertar. Com quanto? De 50 a 60 newtons. Aí, depois, vocês vão pôr ele induzido e verificar se a esfera está na parte plana. E, detalhe, depois de meter a válvula aqui, tem que girar livre, sempre livre. Se prender, eu tenho algum problema, possivelmente suciedade. Então, armo, desarmo outra vez, para garantizar que esteja todo bem limpo e tudo bem armado. Se acordam que eu disse para vocês que eu ia falar dessa leinita aqui da bobina? Aqui se chama entrehierro. Ah, César, igual os de Bosch, é a mesma medida, entrehierro, e é responsável por quê? Por plena carga e o ponto de emissões. É aqui que eu vou ajustar. Então, teremos ferramentas também para fazer essas medidas. Não? Então, se você faz esta medida na profundidade da bobina, depois da profundidade da carcaça do injector, depois da torquita montada, e aí tem que ter esta lâmina generalmente tem, eu vou ser um pouquinho generoso aqui, de 1,55 a 1,70 máximo aqui. Se eu ir muito disto, algo está equivocado. Eu tenho que revisar meu plano de mantenimento, o que eu he hecho, armado e desarmado, para ver se não cometi nenhum engano, nenhum erro aqui. Então, estas medidas são medidas importantíssimas antes que vocês levem o injector para o banco de prova, ok? Torque de apriete de la bobina, 30 newtons. Aqui tem um pouquinho, a gente diz, César, eu meto ali, se não logro as medidas, eu aperto um pouquinho mais esta torquita e logro. É equivocado ser isto? Não é. Sale um pouquinho do torque de 30. Se você consegue, ok. Não é a prática correta. A prática correta é ajustar através de los shims, de las lâminas. Essa é a prática perfeita, ok? Pero tem gente que faz assim. Se você conseguiu obter um êxito em ajuste no banco de prova, ok, podem considerar, perfeito? Aí vou armar a tobeira, a tuerca, e aqui generalmente a tuerca, a tobeira,
La tobeira sempre nueva, de preferência Lucas, não? E ele par de aprete 60 newtons metros. Não apretem mais nem menos. Seguramente tem gente que apreta em ângulo. Excelente, melhor todavia, pero nem todos têm essas informações. Então, 60 newtons, e aí está listo para ser a prova hidráulica, ok? E quando eu vou fazer a prova hidráulica, não se olvidem de codificar. Tem aplicações densas, nós temos aqui em Brasil, a Hilux, se não codificarmos, nem arranca o carro. Então, de tão importante que é este passo, não? É demasiado importante aqui, ok? Ok, César. O ajuste de plena carga, de ponto de emissões, onde eu vou fazer? Através de la indutância, através de la lâmina, aqui neste caso, de número 2. Esses dois ajustes que eu vou fazer aqui. E a pré-injecção é feita nesta arandelita desde que o resortico seja o correto. Ou se você tem uma maquinita para medir a tensão de resorte, o coeficiente que nós chamamos, não? O K de resorte, maravilha. E você sabe se o resorte está bem ou não, porque às vezes a gente perde e põe outro resorte que não corresponde. Então, aqui nós vamos ajustar através da tensão de resorte, mais grossor, com mais delgado, é nesta lanita aqui. Ok, César. E ralenti, onde eu vou ajustar? Exatamente aqui. Neste ponto 9, nesta arandelita, eu vou fazer o ajuste de ralenti. Ah, César, então esse injetor tem todos os pontos como um Bosch? Como... Sim, tem ajuste de todos os pontos também. Então, desde a estanqueidade no banco de prova, que é super importante fazermos, geralmente hace com 1.400, 1.500 bar, nós vamos ajustar a plena carga, o ponto de emissões, o ralenti, a pré-injecção, ou seja, todos esses ajustes vão aparecer para vocês em um banco de prova. Agora, só vamos lograr êxito se nós outros hicimos todas as medidas. Vocês estão vendo aqui também um robozito, não? LDR 720 de Bosch, não? De Bosch, desculpem, de Lucas. Bosch tem isto sim como terceira fase, mas nós outros temos mais simples e todavia muito mais eficiente. Neste robô, vocês podem fazer as pré-medidas deste injetor e seguramente vocês vão ter um percentual mais grande de acertos. Ou seja, menos erros quando eu hago todas as medidas de pré-ajuste neste robô. Este robô tem um programita aqui, que vocês estão vendo na computadora abaixo, e muito simples, muito rápido de fazer. Não é como a terceira fase, que se demora meio dia. Não. Aqui nós outros, em 20 minutos máximo, nós outros temos ajustado os injectores, ok? Então, esse ajuste é para evitar que eu depois tenha que mover muito o injector do banco, porque nós outros, hoje em dia, quanto mais rápidos trabalhamos, mais produtividade nós outros temos, ok? E agora, eu me gostaria de falar do conceito, que nós outros temos um conceito. Muita gente nos pergunta, César, que hace Lucas? Repuestos. Sim. Ah, e Bosch e Lucas hace equipos. Temos muita ferramenta, muitos equipos de provedores diferentes, pero tendremos sim. E que mais que Lucas? Ah, curso. Ou seja, de verdade, aqui é para explicar a vocês que nós outros vendemos um conceito. Que é um conceito? É para que você se torne uma LRF. Que é LRF? É como se fosse um taller autorizado. Sim, pode considerar. A diferença de nós outros aqui é que nossos injetores, nós outros somos multimarcas. Nós outros não trabalhamos só com uma marca. Nós trabalhamos com Denso, com Delphi, com Bosch, com Caterpillar, com Perkins. Somos multimarcas.
Ah, ok. E a diferença é que nós outros hicimos um taller para ustedes mesmos remanufaturar os produtos. Nós outros sabemos que nossa competência vende o produto, não? Remanufaturado para ustedes. Não. Nós outros queremos que ustedes mesmos hagam esta remanufatura. E não estou falando aqui solo de injectores, eu estou falando em geral. Injectores, bombas, unidades, UI, UP, Caterpillar, para que você mesmo, depois que você é um credenciado Lucas ALRF, em seu próprio taller, você pueda oferecer este serviço de remanufatura. Por isso, não estou falando aqui de um conceito completo. Nós temos aqui para ser repuestos para injectores, bombas, estamos falando de repuesto e também estamos falando de componentes. Então, nós estamos falando que nós oferecemos produtos, componentes e teremos um conceito de taller. Ah, César, você nos ensina a montar nosso próprio taller com layout e com todos os detalhes. Sim, nós provemos, suministramos todos os materiais que você vê aqui. Ah, pero eu não me gostaria de ser uma fachada. Não importa, desde que dentro esteja bem organizado e aqui lá com os colores Lucas, com nossos equipos, porque nós teremos uma cajita de Lucas para você poner depois de retificado o produto. Então, você vai vender como um produto remanufaturado Lucas com a garantia Lucas. Esta é a ideia. Ou seja, injectores, ou seja, bombas. Você mesmo vai ser, se você for um LRF, que depois Ivete pode explicar muito melhor para vocês o que é isto. Ah, César, e nós não temos muita experiência, vocês dão capacitação? Sim, isto que eu falei para vocês aqui foi solamente um webinar, informações importantes, mas nós temos cursos de um dia, de 2 dias, de uma semana. Nós temos charlas técnicas para uma pessoa, ou para 100 pessoas, ou para 200 pessoas também. Temos cursos, charlas técnicas, apoio técnico, suporte comercial. Então, nós temos um conceito para oferecer a vocês. E aí, vocês podem se comunicar todos de Latinoamérica com Ivete, todos de Brasil, que pode ser que alguém esteja mirando isto. Aqui, nós temos uma oficina central, que é na Rua Augusta, não? Cerca de La Paulista, e também temos nossos contatos, vocês podem entrar em contato com Altziber, com César Mauri, com Belli, com Ulisses, temos todas as pessoas aí para também suportar vocês e responder suas perguntas a respeito deste conceito que está aqui bem grifado para vocês. Equipos, repuesto, capacitação e talleres. Temos uma vasta experiência. Aunque mais, nós temos equipos. Ah, César, pero os equipos, por quê? Porque nós solo vamos deixar vocês comercializarem nossa cajita Lucas se vocês utilizarem equipo Lucas. Ah, César, pero é muito equipo. Não. Ah, eu não me interesso comprar um robô, eu não me interesso comprar uma máquina para retificar válvula, eu me gostaria de comprar só o banco. Perfeito. É isso que nós queremos. César, eu já tenho todas as ferramentas aqui para armar, desarmar, para todo. Basta que você compre um banco. E nós agora também temos banco novo que foi lançado em la feira, a Ivete se recorda bem, que é para 2.700 bar. Já estamos pensando em la Euro 5, 6, porque estamos pensando aqui em injector, não? XPI, injector 4.2, nós estamos pensando em DAF, toda essa tecnologia que vem. Então, por isso, nós lançamos já um equipo com mais pressão, ok? Então, agora eu vou deixar vocês, muitas graças, já está passando de meu tempo, muitas graças por la assistência, dejo
Ahí, Ivete, ahora contigo para hablar con nuestros clientes. Muchísimas Eso es. gracias otra vez. Muchas gracias a ti, César. Como siempre, muy buenas las explicaciones. Aquí tenemos varias preguntas que me las he ido anotando, que las vamos a ir contestando ahora entre los dos. Algunas preguntas son comerciales, otras preguntas son técnicas. Pero bueno, tenemos aquí un señor que nos está preguntando que dónde fabricamos el producto, que yo le voy a comentar ahora, y un tema sobre las toberas y el estampado. El producto de Lucas, como César bien le acaba de explicar, nosotros vendemos un producto aftermarket, es decir, nosotros trabajamos y el producto que fabricamos es para los sistemas, para los distintos sistemas de inyección diésel, tanto para Bosch como Denso, Delphi, Siemens BDO, Caterpillar, Perkins, todo lo que acaba de comentar César. Y adicional, estamos trabajando también en nuevas líneas que son de Cummins, XPI, de ISX, que Detroit Serie 60, vamos a lanzarlo en breve, en un corto tiempo, vamos a hacer ese lanzamiento. El señor nos preguntaba dónde lo fabricamos. Nuestros productos se fabrican todos en Europa, en España y en Inglaterra principalmente. Y las toberas, todas las toberas de Lucas, y aquí en lo que César iba hablando, tomé una de mi showroom, que la tengo acá. Todas las toberas de Lucas vienen estampadas, es decir, todas tienen el estampado de código de Lucas. Pudiera ser que alguna, por la tipología que tenga, no esté estampada, pero en un 99%, una tobera de Lucas tiene el código estampado siempre en la tobera, que es una forma de nosotros también darle trazabilidad al producto que vendemos para temas de garantía. Espero con esta explicación haberle contestado su pregunta, perdóneme. Y aquí tenemos otras preguntas, César, que nos dicen que si las válvulas se pueden rectificar. ¿O qué que se puede rectificar? Las válvulas, si se pueden rectificar las válvulas. Nesta aplicação de Denso, nós não podemos retificar. Podemos retificar na aplicação Bosch. Temos uma máquina para retificar e sim funciona. Pero las de Denso, não. É solamente nueva. ¿Ok? Vale. Tenemos otra pregunta que nos dicen que en el caso en el banco de T300, en el banco nuestro para comprobar los inyectores, nos preguntan que si usa el mismo cable para el piezo y el bobinado. Que si es el mismo cable. No, tenemos dos cables diferentes. Y los cables están escritos para denso y para debobinado. ¿Ok? Vale. Otra pregunta es que el vástago de la válvula, dice, el vástago de la válvula sale lo mismo por la parte de la tobera y la parte de la válvula. ¿Cómo es la pregunta? Dice, el vástago de la válvula sale lo mismo por la parte de la tobera y la parte de la válvula. No entiendo muy bien esa pregunta. Sale por arriba, ¿ok? Igual que de Bosch. Vale, aquí nos hacen otra pregunta y saludamos al señor Gregorio. Un gusto saludarle, señor, siempre lo vemos que se conecta con nosotros. Como usted tiene un EDT100, para poder solicitar y aliarse con Lucas a un LRF, como explicaba César, tendríamos, bueno, usted tiene el equipo máster, claro que pudiéramos conversar, pero usted está en México, tendríamos que sentarnos un poquito a conversar sobre el proyecto para su país. Con mucho gusto yo después le pudiera explicar, porque para poder tener este inyector hecho por usted en la caja de Lucas, no es más que Lucas le va a dar la facilidad de firmar un contrato donde le vamos a dar una autorización de uso de la licencia de la marca. Y eso lleva tiene varias cláusulas y por supuesto por mercados tenemos algunas indicaciones. En el caso de México es uno que es un poco diferente, pero yo con mucho gusto le puedo explicar a usted un poco más adelante, sin ningún problema. Otra pregunta que nos están haciendo, César, nos preguntan si tenemos la herramienta para la comprobación de las bobinas en los inyectores inductivos y para los inyectores piezo. Sí, nosotros tenemos esta herramienta. Yo no me falla la memoria ahora porque tenemos muchas herramientas.
Y de verdad nosotros podemos medir con esa herramienta indutancia, podemos medir resistencia y podemos medir también aislamiento. Essa herramienta é Lucas, sim, tem um número, excelente qualidade, e muita gente, vendemos muitas dessas ferramentas. Depois, Ivete, eu posso enviar para ti um e-mail e você envia para o senhor hasta foto e tudo, ok? Excelente. Aquí nos hacen otra pregunta que nos dicen, que yo también se la pudiera contestar al cliente. Dice, para dar garantía es recomendable cambiar válvulas y toberas, no solo válvulas, porque hay clientes que solo solicitan cambio de válvula. A mí me parece, y César nos puede ayudar, que para dar a usted la garantía, la reparación debe estar con los elementos más importantes del inyector, es decir, cambiados y nuevos. En este caso tendría que haber cambiado la tobera y la válvula, y más con la explicación que acaba de dar César de que no podemos rectificar las válvulas para estos inyectores densos. Por tanto, para que una garantía sea fundada, usted deberá haber cambiado la tobera y la válvula. Si el cliente solamente le solicita que va a cambiar la válvula, entiendo que usted le hará su trabajo, pero no tendrá la misma respuesta de garantía que si usted haya hecho toda la reparación completa. Creo que es algo así, César nos puede ayudar un poco más. Exatamente, Ivete, usted está correcta. Nosotros, por el concepto LRF, jamás vamos autorizar a alguém poner este injector em la caja, Lucas, e comercializar, sino cambiar estas duas coisas, válvula e tobera. El senhor, se el cliente quer cambiar solo uma das coisas e ele lograr os valores, ele vai dizer que ele recondicionou, não remanufaturou. São duas palavras diferentes, distintas. Remanufaturar é uma e recondicionar é outra. Recondicionar é utilizar repuestos usados e fazer o injector. E remanufaturar, mínimo. Válvula e tobera têm que ser novos. Vale, muchísimas gracias, César. Espérate, que aquí nos siguen llegando las preguntas. Bueno, al señor Gregorio ya anoté su correo, yo después le contactaré. Nos preguntan acá, ¿disponen de todos los tipos de mariposas? Porque son diferentes, densos, livianos que pesados. Sí, sí, verdad. Denso é diferente. Pesado e liviano são injectores diferentes, ok? Possuem, sim, cada uno su mariposa. Vale, aquí es importante, César, nosotros explicarle a los clientes y un poco que le voy a comentar yo sobre los productos de densos que hoy nosotros ofrecemos para el mercado de Latinoamérica. Hace ya un tiempo atrás, Lucas desarrolló un kit para reparar los inyectores densos de varios números. Obviamente de los números que más se demandan hoy en todos los mercados que atendemos, en este caso de la oficina nuestra, que atendemos desde México hasta Argentina y el Caribe, todos los países, exceptuando a Brasil y exceptuando a Estados Unidos. Nosotros vendemos un kit, que este kit consta de la válvula, la tobera, la portatobera, las arandelas y las guías. Es decir, en un paquete viene la reparación completa del inyector. Justamente de todo lo que ha explicado el señor César, pues lo vendemos en un completo. También para aquellas empresas que solo son distribuidoras, vendemos adicional a este kit la válvula y la tobera por separado. Pero sí es cierto, hace un tiempo para acá se ha hecho muy demandante para nosotros el kit completo. Es muy interesante que todos los clientes que hoy están conectados en los países en que se encuentren, contacten con sus distribuidores, o el que no tenga distribuidor me puede contactar a mí directamente y le podemos dar más explicación y le podemos dar más detalle sobre este tipo de producto. Que adicional, a partir de hoy, como hemos hecho el webinar de Denso y hasta el próximo miércoles, vamos a tener una promoción lanzada con un descuento bastante interesante para todos los que son distribuidores de Lucas de este producto, para poder seguir introduciéndolos en cada uno de nuestros mercados. Tenemos otra pregunta más, César. Y te voy a decir ahora. Espera. ¿Es necesario codificar los inyectores densos? Sí, 99%.
Tiene que codificar. Se nosotros no codificamos, la unidad de mando siente dificultad para ubicar este inyector y enviar la señal correcta. De ahí, algunos no arrancan y otros tienen dificultad de funcionamiento, como ralentí irregular, a veces echa humos, no tiene fuerza. Entonces, es necesario codificar con un buen equipo. El señor Matías de Argentina me está solicitando un contacto para un tema de un banco. ¿Me puede escribir a mí directamente, señor Matías? Usted tiene mi correo electrónico y en mi correo también sale mi número de WhatsApp. Con mucho gusto me puede escribir y yo le doy toda la explicación. Pues César, tenemos otra pregunta que aquí me anoté y me dicen que ¿cuándo cambiar la válvula de los inyectores densos? ¿Cuándo cambiar? Sí. Cada vez, generalmente es así. Dificilmente una persona va a rodar con un inyector denso 10.000 kilómetros y ya sacar los inyectores, a menos que tenga contaminación en el diésel. Ahí sim é possível que tenha problema. Aí eu vou cambiar válvula e tobeira. Generalmente, eu cambio este conjunto, a menos que eu tenha uma tobeira nova que alguém puso e não cambiou a válvula. É possível também, ou ao revés também é possível. Agora, eu insisto para que nós outros hagamos um trabalho correto, cambio de válvula e tobeira. Porque não se pode retificar um agujerito de 12 micrones. Não há uma máquina no mundo, hasta agora, e será máquina para tudo, para retificar este agujerito. E este agujerito é que distribui o combustível na câmara de combustão no ângulo correto. Por isso, minha insistência, hasta pode ser que sou molestando a gente, pero não. Para brindarmos um serviço excelente para o cliente, de verdade, eu tenho que cambiar válvula e tobeira. São um conjunto, ¿ok? También nos habían preguntado, que aquí me anoté, si nosotros contábamos con la herramienta o un equipo para medir la parte eléctrica. Sí contamos con una herramienta para medir la parte eléctrica. Sí. Por cierto, es una de las herramientas de las que más nos demandan nuestros clientes y también vendemos mucho. Así que sí lo contamos con ellos, sí que nos pueden, con mucho gusto, después nos pueden pasar la consulta al correo y le damos más explicación, sin ningún tipo de problema. Déjame revisar, César, si no se queda ninguna pregunta por contestar. Me parece que no. Creo que lo hemos contestado todo. Y si se me fue alguna pregunta, pues con mucho gusto me pueden escribir. Sí. Eso es, me pueden escribir y yo le contestaré en el correo. Y César y yo con mucho gusto también les podemos decir. Pues sí, sin más. Siempre estamos a la orden. A todos que necessitarem nos fazer pergunta em qualquer momento, ¿ok? Por correio ou por teléfono, estamos sempre à ordem. Eso es. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre es un placer poder conversar, hablar de los nuevos productos que tenemos, de lo nuevo que estamos por lanzar. Y para culminar, César, les voy a adelantar a todos los clientes que hoy están aquí para que estén pendientes que el próximo mes de julio el webinar que haremos va a ser del sistema de Bosch y vamos a hablar de inyectores Screen. Así que bueno, para que todos estén al tanto del correo para que se puedan inscribir y puedan entonces participar con nosotros el próximo mes. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y una excelente jornada. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias también a todos los clientes, amigos, señores, señoras. Un gustazo hablar para ustedes. Siempre es un gusto hablar para la gente de Latinoamérica. Un abrazo fuerte. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.